My Dragon System, capítulo 452, onde está Ness? Ray tinha estado inconsciente por tanto tempo que quase perdia o grande evento. A razão pela qual eles estavam aqui em primeiro lugar era por causa disso. Segundo Slivia, eles tinham sido convidados a ficar no castelo com os outros há alguns dias. Devido à situação de Ray, eles haviam ficado na pousada, não dando ao Império uma razão do porquê. Apenas que eles viriam logo. Eles eram livres para fazer o que desejassem durante o dia, e só precisariam ir ao local do Império no final do dia para um jantar antes do torneio de amanhã. Era onde as regras seriam explicadas a todos ali. Parecia que todos não estavam muito chocados com a aparência de Ray, já que o estavam tratando como de costume. Slivia estava um pouco distante, mas não pelo motivo original. Agora era porque eles estavam discutindo se ela ainda deveria estar no time atualmente. Eu juro, disse Kyle. Vocês dois são como um casal, sempre tendo brigas assim. E o que nós, as crianças, devemos fazer? Como devemos escolher um lado? Kyle disse, esperando na sala. Eles não fizeram muito enquanto esperavam a recuperação de Ray, e, honestamente, Kyle estava se sentindo um pouco entediado. Harry estava treinando, pois também participaria do evento. O que significava que tudo que Kyle realmente podia fazer era tentar flertar com algumas garotas. Ao verificar seu sistema, Ray ficou surpreso ao ver outro cristal de besta de nível rei ali. Um obtido do sistema, e nenhum em seu inventário. Quando eu peguei isso, ele pensou. A única explicação era a besta que ele deve ter matado que estava infectada pela sombra. No entanto, no passado, quando Ray derrotou uma besta infectada, não havia nenhum cristal dentro, e aquela já havia sido infectada. Esta foi uma das razões pelas quais os humanos lutaram tão fortemente contra a sombra, já que os cristais de besta tinham muitos usos na vida diária. Era praticamente o que comandava a maioria das coisas. Essa infecção de sombra era realmente diferente das anteriores, como Slivia disse. Talvez seja por isso que ela não parece tão infectada quanto os outros, ou talvez tenha sido colocado recentemente, não dando tempo suficiente para corromper o cristal dentro da besta. Havia muitos motivos para isso, mas de qualquer forma, Ray estava grato e decidiu absorver o cristal naquele momento. 36 de 100 pontos de nível rei. Não era muito, mas Ray pelo menos conseguiu ficar um pouco mais forte antes do torneio através dos cristais. Enquanto verificava seu sistema, ele percebeu que também tinha o cristal que havia recebido da arena. O torneio iria começar amanhã, então ele achou que seria um bom momento para criar um novo equipamento a partir desse cristal. Apenas suas manoplas estavam no nível rei, então seria bom para ele conseguir algo novo. Onde você está indo? Kyle disse vendo Ray se levantar para sair. Só vou procurar um forjador para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Por favor, me leve com você, disse Kyle. Harry havia ficado para trás, e Roy ainda estava com eles também. Slivia já havia concordado em pagar as noites na pousada, além disso eles tinham uma cama extra de qualquer maneira, então não estava custando nada a mais para eles, e ainda por cima, eles lhe deram um ultimato. Decida se juntar aos Asas Carmesim ou não quando eles partirem. Slivia havia contado a ele uma história convincente sobre como a vida seria melhor para ele lá do que o que ele experimentou no Império até agora. Mesmo assim, Roy foi um pouco cauteloso, pois isso significaria ir com a pessoa que o havia metido naquela confusão em primeiro lugar. Saindo da loja, Ray não fez muita pesquisa. Ele sabia que não encontraria um ferreiro melhor do que aquele que eles tinham no Asas Carmesim. Então, depois de olhar algumas lojas e ver quais tinham o melhor equipamento exposto do lado de fora, ele entrou. Ah, um cristal de nível rei. Faz um tempo que não trabalho em um desses. O senhor de idade disse. Suas mãos estavam bastante gastas, e ele parecia um bom trabalhador. A melhor coisa a fazer com isso seriam algumas botas. Vou demorar um pouco, no entanto. Você está livre para ficar aqui por algumas horas, ou dar uma volta e voltar. O velho sugeriu. Vou ficar aqui, respondeu Ray. O quê? Oh, vamos lá, Kyle reclamou. Eu teria ficado com os outros se soubesse que íamos ficar aqui. Depois de pagar, os dois se sentaram em uma pequena mesa da loja. Havia apenas os dois no local, pois a maioria das pessoas não escolheria esperar. Enquanto estava lá, porém, a loja tinha uma das telas que eles tinham visto em todo o Império. No momento,
Eles estavam mostrando os destaques do que havia acontecido na arena ontem. Rock, disse Ray enquanto olhava para a tela. Eles estavam mostrando a partida de Rock contra a besta de nível Imperador. Eram apenas os destaques, mas Ray podia ver que Rock havia lutado o melhor que ele já havia lutado antes. E seu oponente era difícil. Você realmente fez isso, Ray pensou. De alguma forma, um homem sem magia, com uma quantidade decente de ki, mas não louco, derrotou uma besta de nível Imperador. Algo que ele mesmo ainda não tinha conquistado. Se ele fosse usar sua magia e habilidades de luta, Ray estava confiante. Mas enquanto assistia à luta, ele não pôde deixar de pensar que teria problemas se apenas usasse os punhos. A besta contra a qual Rock lutou tinha muitos membros e raízes, pois uma tipo planta. Ray só seria capaz de segurar 2 de cada vez, e não ser hábil com a espada teria sido sua ruína. Este homem era forte, e a combatividade em Ray foi estimulada. Ele é bom, não é? Disse Kyle. Acho que finalmente vou ver você e Harry enfrentarem caras como esse, hein? Finalmente, as botas estavam prontas. Ray as agarrou e as colocou ali mesmo. Com base nas medições feitas antes, elas se encaixaram perfeitamente. Essas botas em volta dos dedos eram da cor laranja. Então, indo para cima em direção ao tornozelo, 2 pequenas asas como escamas podiam ser vistas saindo delas em um tom mais preto, à medida que as botas iam passando do laranja para o preto dos pés. Espero que você os use bem, o velho disse quando eles saíram da loja. Agora, com tudo o que precisava ser feito, era tarde e hora de partirem para o palácio. Os dois se encontraram em frente à pousada em que estavam hospedados, e Roy os acompanhou. Quanto a Slívia, ela comprou um tapa-olho novo para cobrir o olho. Você vai assim? Marta perguntou vendo que Ray não tinha se transformado em Ness ainda. Não adianta mais se esconder como um guerreiro secreto. Em primeiro lugar, estávamos fazendo isso apenas para coletar algumas informações. Vou informá-los com quem estão se metendo, e quero que vejam o rosto da pessoa que o Império optou por seguir em frente. Ray disse, cerrando o punho. Os outros estavam prontos depois de apenas algumas palavras dele, e era hora de eles irem para o local. O palácio era um lugar grandioso, quase todo construído com telhados dourados e pilares esculpidos. Em torno dela, uma parede que dividiria o local até mesmo da área central da cidade. Aqui, eles não apenas encontrariam os outros competidores, mas Ray também encontraria o Imperador pela primeira vez. Aquele que escolheu causar-lhes tantos problemas. Dentro do palácio, o Imperador estava sentado em sua grande poltrona imperial à mesa de jantar. Os outros competidores já haviam chegado. No entanto, houve uma pequena mudança. Em vez de Bob sentado ao lado de Savannah, foi uma substituição. Outro cavalheiro que parecia bem mais velho, usava uma armadura prateada e tinha um cavanhaque pequeno. Eles podiam ver que havia vários lugares vazios na sala de jantar, e ninguém havia tocado na comida ainda. Quem estamos esperando de novo? O jovem guerreiro loiro disse. Você não se lembra? Ainda há pessoas do reino Asa Carmesim por vir, o velho respondeu. Ele era o usuário de lança de antes, e seu nome era Pai. Depois que Pai disse essas palavras, todos na sala ficaram em silêncio por um momento, ao se lembrar do guerreiro que conheceram antes, do reino da Asas Carmesim. Isso significava que ele estaria entrando na sala? A maioria deles nunca mais queria ver aquele homem em suas vidas. Rock também estava sentado ao lado do Imperador, e esperava para ver o competidor chamado Ness. Ele pensou que alguém com essa força tinha que estar aqui, por um único motivo. Ele não sabia ao certo se ele era um competidor no torneio mundial entre reinos, mas algo em seu intestino estava lhe dizendo que sim. Vossa Majestade, os convidados finalmente chegaram. Excelente, o Imperador disse. Traga-os para dentro. As portas se abriram e na sala, todos entram. Liderando na frente estava um jovem que aparentava ter cabelos ruivos. No entanto, todos ficaram surpresos. Quem era esse homem ruivo e o que havia acontecido com Ness?